Olá, a semana no plenário da Câmara teve a aprovação de projetos que vão mexer com a vida de muita gente. Um deles é o que muda as leis sobre garantias bancárias para empréstimos, com medidas para facilitar as cobranças de dívidas pelos bancos, o que foi apresentado como maneira de baixar os juros. Teve também a renovação dos prazos de restituição de dinheiro ou remarcação dos eventos e viagens cancelados na pandemia. Vamos começar com a lei das garantias bancárias. O plenário aprovou e já mandou para o Senado projeto do governo que, entre outras coisas, permite que o mesmo bem seja dado em garantia a mais de um empréstimo. Hoje, por exemplo, se uma pessoa quiser um financiamento de R$30 mil e tiver apenas um lote no valor de R$100 mil para dar como garantia, ela não poderá usar o mesmo imóvel para obter outro empréstimo de R$70 mil, o que é o saldo do valor do imóvel. Com o projeto, essa operação passa a ser permitida. Além disso, cria instituições privadas para gerir essas garantias, as instituições gestoras de garantias, as IGGs. Elas vão viabilizar, por exemplo, que um mesmo bem seja dado como garantia para mais de um banco, dentro do limite do seu valor. Ou seja, um apartamento no valor de R$500 mil poderá ser usado para obter um empréstimo de R$100 mil no banco A, outro de R$200 mil no banco B e ainda outro de R$200 mil no banco C. Em caso de falta de pagamento, as IGGs poderão usar a garantia para pagar a dívida sem necessidade de ação judicial. O projeto também cria outra maneira de facilitar as cobranças pelos bancos, a alienação fiduciária, que funciona da seguinte maneira. Se alguém der um imóvel em garantia ou empréstimo, esse imóvel passará a ser de propriedade do banco, até que a dívida seja paga. Enquanto isso, o devedor poderá continuar usufruindo do imóvel e terá a propriedade de volta quando pagar o que deve. A proposta também altera a legislação sobre a hipoteca, permitindo o leilão para o pagamento da dívida sem a necessidade de ação judicial, o que vai valer até mesmo no caso do único imóvel de propriedade da família, o que é proibido hoje. A oposição tentou tirar isso do texto, sem sucesso, assim como o trecho que acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre penhores. Mas o argumento vencedor foi o de que quanto mais garantias aos bancos de que os empréstimos serão pagos, mais barato será o crédito. Esse projeto aumenta a concorrência. Ao aumentar a concorrência, possa forçar a baixar o spread. E essa questão da penhorabilidade do bem de família, que tem esse apelo fabuloso, eu estou dizendo o seguinte: alguma família vai pagar por essa regra. Certamente não será o banco. Se eu sei que eu não posso receber a garantia, então ou eu não empresto, ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia. O banco nunca perde. Essa Câmara não pode provocar esse dano, esse atentado contra a segurança das famílias. Não pode permitir que se dê como garantia o único imóvel. O imóvel que pode ser executado sem processo judicial, pelo que está posto. Sem processo judicial e em 60 dias. Em 60 dias. Hoje, você tem um processo judicial. Hoje, o bem familiar, ele não pode ser penhorado. Não pode ser penhorado porque é um olhar carinhoso sobre as famílias. E aqui se fala, não, mas aí você vai liberar um empréstimo com juros menores. É preciso baixar a taxa de juros. E é preciso e é possível estabelecer linhas de crédito com segurança, com juros menores, não colocando em risco a habitação das famílias brasileiras. Por falar em imóveis, a Câmara aprovou e já enviou para a sanção presidencial medida provisória que cria um sistema eletrônico para conectar nacionalmente todos os cartórios de registros públicos, de maneira a permitir o acesso a informações e o registro de imóveis em todo o país. A MP cria o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, e permite, por exemplo, que um cartório faça uma consulta eletrônica em todo o país para saber se um imóvel vendido ou dado em garantia a algum empréstimo está hipotecado em cartório de outra cidade ou se tem algum outro problema em relação à sua propriedade. Será uma grande evolução no que diz respeito aos serviços de registros públicos. Diminuir a burocracia cartorária para democratizar o acesso através da unificação e, acima de tudo, da unificação das informações e, acima de tudo, na evolução diante do que temos no sistema de informação disponível hoje em todo o mundo. E é claro que a gente não podia deixar de falar de medidas de enfrentamento da pandemia. A Câmara aprovou medida provisória que prorroga os prazos para o consumidor que quiser o seu dinheiro de volta e para a empresa do setor de turismo ou eventos que foi obrigada a cancelar o contrato, remarcar ou devolver o que recebeu. Isso vale para hotéis, agências de turismo e eventos, inclusive para os cancelamentos ocorridos este ano.
O MP dá prazo até 31 de dezembro de 2023 para a empresa remarcar o evento ou serviço que foi cancelado. Caso não seja possível marcar nova data até o fim desse prazo, a empresa terá que devolver os valores pagos. Para os cancelamentos ocorridos até 31 de dezembro do ano passado, os valores têm que ser restituídos até 31 de dezembro deste ano. Para os cancelamentos ocorridos em 2022, o prazo de restituição é 31 de dezembro de 2023. Se o evento cancelado tiver gerado crédito para o consumidor até 22 de fevereiro passado, esse crédito poderá ser usado até 31 de dezembro de 2023. E os artistas e profissionais que receberam cachês ou pagamentos por eventos cancelados não precisarão devolver o dinheiro, desde que os eventos sejam remarcados e realizados até o final de 2023. O texto apresentado pelo relator, deputado Felipe Carreiras, foi aprovado com 340 votos favoráveis contra apenas 10 e já seguiu para o Senado. Até a oposição apoiou. E o setor de eventos foi um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. E que esta casa fez justiça a esse setor de eventos, aprovando um projeto de lei que viabilizou uma ajuda significativa para que esse setor pudesse se reestruturar. Esse setor que é tão importante para o turismo, para a cultura, para a geração de emprego e renda. Outro setor da economia também foi objeto de uma medida provisória aprovada essa semana, o da indústria química e petroquímica. Essa MP mantém de 2023 até 2027 as tarifas reduzidas de PIS e COFINS previstas no regime especial da indústria química, conhecido como REIQ. A previsão de um período de transição para o fim dos descontos tributários para a indústria química foi acrescentada ao texto pelo relator na Câmara, o deputado Alex Manente, e mantida pelo Senado, que também aprovou a medida e por isso ela seguiu para a sanção presidencial. A MP original, editada no fim do ano passado, previa o fim imediato do regime especial, o que entrou em vigor em janeiro desse ano. Segundo o governo, os descontos no pagamento de impostos já tinham alcançado seus objetivos e precisavam acabar. Deputados de diversos partidos, e não apenas da oposição, argumentaram que o fim do desconto do pagamento dos tributos provocaria mais de 80 mil demissões e perda de competitividade do setor químico. Um acordo feito na Câmara permitiu que as alíquotas reduzidas voltassem a vigorar no ano que vem, em troca do compromisso formal das empresas do setor químico de não demitirem trabalhadores e de respeitarem a legislação ambiental, inclusive com ações compensatórias. Nós celebramos um acordo que postergou 2 anos o regime especial da indústria química. Nós precisamos de um período para poder ter, de fato, esse regime estabelecido com as contrapartidas feitas de maneira adequada. Por isso, esse ano não teria cobrança e é o período de se organizar, com 2 anos sendo postergado na utilização da indústria química. Teve ainda outra medida provisória sobre tributos, também aprovada e enviada ao Senado. Essa medida muda a tributação de PIS e COFINS sobre a venda de álcool combustível produzido por cooperativas diretamente para os postos. A MP é uma espécie de complementação de outra medida provisória sobre comercialização de combustíveis, aprovada pelo Congresso no ano passado. Essa medida permitiu que os postos de combustíveis comprassem álcool diretamente dos produtores, importadores ou outras empresas, inclusive cooperativas, e não apenas das distribuidoras. Mas um trecho da medida acabou vetado e deixou de fora da cobrança as cooperativas de produção, o que provocou a edição de nova MP. De acordo com o governo, o objetivo da venda direta dos produtores para os postos de combustíveis é aumentar a concorrência e diminuir os preços. Lá na cidade que eu nasci, de Coruripe, nós temos a cooperativa Pindorama e a usina Coruripe, que emprega muita gente e que produz muito álcool. E com essa venda direta para os postos de combustíveis, não só vai gerar mais emprego nas usinas e nas cooperativas, como também vai fazer com que o preço dos produtos nos postos de gasolina sejam mais baratos. O plenário também aprovou o projeto que cria novos códigos de atividades econômicas para que alguns profissionais do setor de beleza possam ser enquadrados como microempreendedores individuais e tenham assim acesso aos benefícios tributários. As categorias beneficiadas são as que prestam serviço de bronzeamento natural e artificial e de design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação. Os códigos novos criados pelo projeto acrescentam essas atividades à lista de mais de 400 já previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, conhecidas como CNAE. A CNAE é usada para definir que atividades são exercidas por uma empresa. Até agora, esses profissionais eram obrigados a usar um número genérico, usado para designar esteticistas independentes. O papel do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Poder Público, é fazer com que esse mercado cresça. O mercado do bronze, do bronzeamento artificial e natural, é um mercado que vem crescendo de forma exponencial, vem empregando muita gente e não teve esse reconhecimento ainda, tanto pela Receita Federal como pelos órgãos competentes
para o exercício dessa atividade. E muitas pessoas, muitas empresas que trabalham nesse ramo acabam não conseguindo ter a sua formalização, precisam se enquadrar em outras atividades. A Câmara concluiu ainda a aprovação do projeto que autoriza as emissoras de rádio e TV a cederem o tempo total de sua programação para veiculação de produção independente. Deputados e deputadas rejeitaram o pedido do PSOL para que esse projeto fosse analisado pelo plenário, depois de ter sido aprovado pelas comissões temáticas da Casa. O projeto tinha tramitação conclusiva nas comissões e só seria apreciado no plenário se fosse aprovado recurso contra a decisão, o que não aconteceu. Agora o Senado é que vai examinar a proposta, que gerou debate no plenário. Emissoras de TV e de rádio precisam obedecer a alguns princípios constitucionais, como a garantia de que vai se promover a cultura, a regionalização da produção cultural, respeito aos valores éticos e sociais, preferência por programas educativos, etc. O que acontece é que algumas emissoras acabam terceirizando, ou seja, vendendo parte da sua programação para conteúdos que elas acabam não se responsabilizando. Esse projeto, já votado nas casas, nas comissões temáticas no ano passado, aprovado inclusive na CCJ, com um parecer terminativo, ou seja, tem que ir direto para o Senado, e aparece um requerimento para trazer para a comissão para discutir o quê? A Câmara aprovou ainda o projeto do Senado que cria a campanha Junho Verde, como parte da Política Nacional de Educação Ambiental. Essa campanha será promovida pelos governos federal, estadual e municipal, em parceria com diversas entidades, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. E esse foi um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Espero vocês.